Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião Litoral com uma bancada feminina, uma bancada legalista, né? Uma bancada de advogadas. A Patrícia Gores, presente aqui no estúdio da TV Cultura Litoral, e a Camila Amorim, que está participando de São Paulo pelo aplicativo. Eu vou começar conversando com a Camila Amorim sobre tuberculose. Santos detectou casos de tuberculose em crianças e faz uma triagem, promove algumas ações para identificar outros casos e começar o tratamento quanto mais cedo, melhor. O tratamento da tuberculose é um tratamento complexo, longo, chato, e o grande problema é que muitos portadores de tuberculose, quando os sintomas desaparecem, eles abandonam o tratamento e ficam sujeitos a uma recidiva, a uma recaída. Não é isso, Camila? Boa tarde. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Paulo. Muita gente não completa o tratamento. É um tratamento horroroso. Eu tive tuberculose, descobri em agosto do ano passado. É um remédio que só é fornecido pelo SUS. São comprimidos grandes, difícil de engolir. E você tem que tomar em horários alternativos, porque dá dor. Então, eu tomava no meio da madrugada para tentar voltar a dormir. Então, é um tratamento que eu brinco, é muito cruel, mas a gente tem que fazer. O meu foram de 6 meses, e agora eu estou curando as sequelas que a tuberculose e o tratamento deixaram no corpo. Então, é uma coisa bem difícil, mas vale um alerta. Qualquer sinal da doença que você ache diferente, né? Porque no meu era uma tossinha besta. Então, eu demorei para procurar o tratamento, porque antes eu fui diagnosticada como sendo uma alergia, uma coisa assim. Só quando eu não conseguia mais comer, de tanto que eu tossia, que eu fui procurar um hospital melhor. Então, assim, muito, assim, foi ressonância que identificou a minha tuberculose e exame de sangue. E eu fiz o tratamento pelo SUS. Então, pessoal, um dos sintomas que eu jamais imaginava que era da tuberculose era um suador noturno. Eu transpirava muito durante a noite e nunca eu ouvi falar que isso era sintoma de tuberculose. Então, pessoal, fica atento, vai atrás de descobrir os sintomas. Não é todo mundo que tem o mesmo sintoma, mas BCG na criançada, vacina indispensável e buscar o que está... buscar o tratamento. Problema com a conexão da Camila. Agora, o alerta da Camila para a nossa região é muito importante, porque a região com maior incidência de tuberculose no estado de São Paulo e há muito tempo é a Baixada Santista. Paulo. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos, a todas. E esse relato da Camila é importantíssimo, né? Uma pessoa que está vivenciando aí num tratamento que é difícil e que amanhã, Paulo, vai ter a reunião de acionistas da Johnson & Johnson, que é a detentora da única patente desse remédio, que é caríssimo, mas que o SUS fornece. E o Médicos Sem Fronteiras está fazendo pressão para que haja quebra de patentes, né? Para que haja aí um maior número de distribuição pelo mundo. Ainda bem que no Brasil a gente tem o SUS, mas muitos países as pessoas não têm acesso a esse remédio. E o mais importante é que assim, não é só em Santos, né? Se a gente for ver os índices, e saiu ontem um resultado bastante significativo, né? De pessoas em situação de rua, quase 16% dos casos levam a óbito, né? Isso são de países que a gente chama de países extremamente vulneráveis. É uma doença que é silenciosa, porque ela é praticamente, a Camila acho que falou muito bem, né? É aquela tosse insistente, é falta de ar, e que você confunde com uma alergia. Quem nunca teve alergia assim, né? Com uma gripe, mas um ponto importante aí, que é o diferencial no sintoma, é justamente a identificação pelo suor noturno, né? Então, nesse ponto, tem que ter bastante atenção. Na dúvida, vá ao hospital, né? Porque em Santos a gente teve 120 casos de crianças com
tuberculose, né? E Por esse é isso um que dado a impactante. prefeitura promove essa ação de identificação de casos, porque quanto mais cedo começar o tratamento, maior a possibilidade de sucesso também. Agora, Patrícia... E ontem, Paulo, só para finalizar, ontem foi aberto um comitê interministerial para tratar justamente de tuberculose no Brasil. Que é um problema realmente que merece Sim. essa medida. Agora, Patrícia, tem uma pauta bacana para você comentar aqui. A Câmara de Guarujá aumentou o número de vereadores, de 17 para 21. Pois é, não temos problemas no Guarujá, né? A solução dos problemas é conseguir mais vereadores para ter mais gastos para fazer o quê? Nada, né, Paulo? Porque se a gente for olhar Guarujá, e eu comentando isso ontem com os meus alunos, Guarujá tem uma verdadeira faixa de Gaza, né? Porque a gente tem pessoas extremamente ricas e pessoas extremamente pobres na cidade. É uma cidade lindíssima, olhando de costas para as comunidades, olhando de frente para o mar, a gente vai ver as mansões, os prédios maravilhosos, mas e a população que está atrás desses prédios, né? Elas ficam desassistidas, né? E tendo maior número de vereadores não resolve o problema, muito pelo contrário, a gente fala hoje justamente no movimento contrário, né? Diminuir o número de vereadores, porque o que os vereadores fazem? Eles fiscalizam e eles promovem aí estudos para justamente fazer leis, né? Propor leis. Só que Guarujá precisa de política pública, né? E com um maior número de vereadores, a gente não vai ter uma melhor situação dos vereadores para que eles pensem juntos para a melhoria do Guarujá, Paulo. A gente vai ter mais gastos e mais corrupção, infelizmente, porque Guarujá, nas últimas eleições, foi o que a gente viu, né? A Câmara de Guarujá ela ficou notabilizada nos últimos anos por ter 2 vezes votado negativamente, reprovado um pedido de impeachment no prefeito que foi preso com muitas evidências contra ele, o prefeito Walter Suma, Camila. Ele chegou a ser preso e depois foi solto, não é isso, Paulo? Salvo engano. O que falta é atitude, como a Patrícia estava falando, uma política determinada, porque o Guarujá é maravilhoso, mas é perigoso, né? Hoje a gente tem medo, eu tenho medo de andar no calçadão de Pitangueiras, por ali também. Passam ciclistas, arrancam tudo, ou te param, e você vê que é uma molecada, né? Então falta política pública para resolver esse problema, sim. Tem uma notícia interessante, Patrícia, que é a da mostra fotográfica no Paço Municipal de Santos, retratando o período de construção dos canais de Santos. Os canais de Santos são um projeto de 1905 do sanitarista Saturnino de Brito, que virou referência, se tornou patrono da engenharia sanitária no Brasil. A cidade deve muito a ele, que era uma cidade que tinha uma mortalidade muito alta por conta de o que se chamava pestes naquela época, hoje se chama epidemias, era a febre amarela, malária, e ele drenou, fez a drenagem da cidade, projetou o saneamento básico e projetou os canais para fazer esse saneamento. Inclusive, importou do México, mandou trazer do México um peixinho lebiche, que ficou muito conhecido como peixinho de canal. Por que ele fez isso? Porque esse peixinho comia a larva do mosquito. Um verdadeiro gênio, né? Um verdadeiro gênio e à frente da sua época. E para quem é santista, né, como nós, a gente sabe muito bem que os canais linda acabam... exposição, né? Linda, linda. E para santista como nós, a gente sabe que a referência de todo santista é em que canal você mora, até as muretas do canal viraram um símbolo da cidade, né? Além dessa questão, a questão histórica mesmo, né, do saneamento santista, que ainda precisa melhorar bastante, porque a gente não pode só olhar para os canais, para as praias, mas sim também para as palafitas, né, Paulo, que é um problema sério. Mas eu acho que é importante a gente reviver esse grande passo para o saneamento básico, visitando a exposição, né? A gente é muito carente de cultura
E é muito bacana colocar, descentralizar, né? E colocar justamente no Paço Municipal, que também é um espaço lindíssimo, e agora temos um café lá no último andar, então vale a pena visitar, conhecer a cidade e passear pelo centro histórico de Santos, que é bastante rico. Até a Camila, que é paulistana, ela fala assim, eu moro no Canal 1 em Santos, não é isso, Camila? Pois é, eu moro no Canal 1 em Santos. Santos é rica de história, né? E muita gente não conhece. Eu gosto muito de história, de fotografia, então é um passeio que vale muito a pena. Como a Patrícia disse, o Paço Municipal é muito gostoso e a gente precisa reviver Santos, principalmente o nosso centro histórico. Quando eu estou saindo de Santos, eu não vou saber dizer o nome da rua, mas ali pelo centro tem cada casarão maravilhoso que você fica olhando e fala, nossa, a nossa história está aqui. Santos, não precisa nem falar, foi das primeiras cidades. Então, assim, é importante resgatarmos a nossa história, vamos passear, vamos ver foto, vamos nos divertir no centro da cidade. O Saturnino de Brito, ele foi consultado também, depois de ter feito esse projeto para Santos, pela cidade de São Paulo. E ele, curiosamente, previu que as margens do Tietê, do Tamanduateí e do Pinheiros deveriam ser preservadas 200, 180 metros de cada lado, para que a permeabilidade do terreno evitasse as enchentes em São Paulo. Ele previu que, se fossem impermeabilizadas aquelas margens, a cidade conviveria pelo resto da sua história com enchentes e inundações. As margens não foram preservadas, não há a permeabilidade do solo e a cidade convive com enchentes provocadas pela especulação imobiliária e pela não aceitação da orientação desse grande sanitarista que foi o Saturnino de Brito. Patrícia, o ex-presidente Jair Bolsonaro alegou em depoimento em vídeo à Polícia Federal, depoimento em vídeo não, sobre o vídeo que ele postou, ele alegou que ele estava sedado, tinha feito de remédio, que ele ia postar para ele mesmo ver depois no WhatsApp, acabou postando no Facebook, que ele postou sem querer o vídeo de 10 de janeiro. Agora, se houve uma participação do Bolsonaro naqueles atos de 8 de janeiro, não se resume e não seria por um vídeo postado 2 dias depois. Na verdade, o ex-presidente fez uma campanha de descredibilização do sistema eleitoral brasileiro, principalmente das urnas eletrônicas, durante 3, quase 4 anos, quase o mandato todo. Muito parecido com o que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez lá, e os atos de 8 de janeiro guardam também semelhança, consequência, com o que aconteceu em 2021 no Capitólio, no dia 6 de janeiro, quando houve invasão, no dia da homologação da vitória do Joe Biden, e inclusive lá foi mais trágico que aqui, porque houve mortes. Então, Paulo, primeiro, antes de mais nada, eu queria dizer que quando o Lula foi preso, eu estourei uma champanhe, que não era champanhe, era espumante, né, para comemorar a prisão dele. Fazendo esse à parte, eu quero dizer que se eu vou criticar Bolsonaro... E eu lembro que esse espumante ficou bastante tempo na geladeira, gelando, esperando o momento. A prisão do Lula, né? E é importante dizer, fazendo essa ressalva, para deixar claro que quem critica Bolsonaro não é lulista. A gente pode ser outra coisa também. Inclusive, a gente pode não ser nada, ser só uma pessoa crítica como eu. Bom, fazendo essa ressalva, custa crer, né, Paulo, que a tamanho infantilidade de um ex-presidente, como ele durante todo o seu mandato fez, né, de forma irresponsável, incitou sim violência, incitou sim essa descredibilização das urnas eletrônicas, né, deixando isso bastante claro. Então, não foi só um compartilhamento sem querer, né? Quem nunca fez isso, né? Não foi. Ele chamou diplomatas para a reunião, para mostrar que a urna
não era crível, né? Urna essa que o elegeu, isso que é importante, né? Então, agora que a situação pega para ele fala, não estava bem, eu estava sob efeito de remédios, né? O presidente fujão, que não cumpriu o seu mandato, fugiu para os Estados Unidos, um presidente que orquestrou tudo isso, e sim, inspirado pelo seu líder máximo, Trump, que fez, né, os seus também apoiadores fizeram a mesma coisa nos Estados Unidos. Então, assim, não dá para agora ele se eximir de culpa e falar não estava sabendo de nada, né, Paulo? Chega a ser risível esse tipo de atitude, moleque, né? Então, se ele é tão homem como ele fala, né, se ele é tão honesto como ele fala, ele tem que cumprir as consequências, que na vida é assim, né? Todo ato tem um retorno, né? Faz parte da vida. E então, assim, eu acho que é um momento delicado para ele, politicamente, é um momento delicado da vida pessoal dele, porque existe toda uma pressão. O filho dele ontem já perdeu a cabeça, porque eles estão nervosos. E que bom, que bom. Eu espero realmente que eles fiquem bem nervosos, que eles cumpram todas as penas cabíveis a eles, Paulo. Camila, o Bolsonaro disse que estava sob efeito de morfina no hospital em Orlando, lá nos Estados Unidos, por isso que ele postou aquele vídeo lá no dia 10 de janeiro. Paulo, igual a Patrícia disse, estranho, né? Porque ele fez exatamente o que o ídolo dele fez, o Trump. E é um fato engraçado isso, né? As urnas, quando o elegeram, eram perfeitas, estava lindo e maravilhoso, embora ele tivesse dito à época que ele tinha mais votos do que foram computados. E aí agora a urna elegeu o Lula, que eu também não gosto, que fique claro essa opinião de que ninguém gosta, que eu não gosto de ninguém. E aí elegeu Lula e tá tudo errado, né? Tem fraude, tem isso, tem aquilo. Ele disse essas bobagens sem efeito de nada, ele não alegou estar sob efeito de nada e foi atrás, né? Contestou relatórios, enfim. É tudo estranho. E eu conheço muita gente que já tomou morfina e simplesmente apagou. Não mandou mensagem para ninguém, não postou vídeo para ninguém, porque até onde eu sei, a morfina capota a pessoa, né? Quando é um dos efeitos dela, não é a morfina que você toma, acorda, faz ato sem pensar e tá tudo bem. A manchete do sensacionalista que ironiza, né, a política é sensacional. Bolsonaro diz em depoimento que foi presidente sem querer, sob efeito da morfina. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho, fica aqui com a gente. Voltando com Opinião Litoral desta quinta-feira, a Camila Amorim, a Patrícia Gores estão analisando, comentando as notícias com você. Camila, algumas pessoas definem o Thiago Brenan como empresário, outras falam que ele é herdeiro. De qualquer maneira, ele está nos Emirados Árabes Unidos, os Emirados aceitaram a extradição dele para o Brasil, onde ele responde por em 8 processos, por vários tipos de crime. Sequestro, agressão, estupro, calúnia, injúria, difamação, cárcere privado, é uma relação longa. Ele vai voltar, está em vias de voltar ao Brasil, e a delegada que cuida dessa extradição diz que ele vai voltar por precaução algemado, com mãos e pés algemados, Camila. Paulo, pois é. Se ele é herdeiro, se ele é empresário, eu acho que não é importante para nada. O que é importante são os crimes que ele cometeu, as penas que ele teve e a fuga dele, né? Eu acho que para nós é isso que importa. Confesso que eu não pegaria esse mesmo voo que ele, porque eu tenho medo. Ele luta jiu-jitsu, você olha as fotos dele, ele é um cara forte, parece ser um cara grande,
Então, eu acho que a polícia tem que tomar muitas providências para que não haja alguma intercorrência nesse voo. Porque ele, sendo herdeiro ou empresário, ele tem muito dinheiro. E a gente pensando no caos e nos filmes que a gente já viu, para ele colocar alguém dele lá dentro do voo e fazer alguma coisa, o custo monetário ele pode pagar. Então, acho correto ele vir algemado mãos e pés. Espero que a polícia consiga colocar um efetivo dentro desse voo, porque a coisa é muito séria, né? A gente está falando de alguém com força física, força financeira, e que fugiu, né? E que negou tudo e crimes graves. Então, que tudo corra tranquilo nesse voo e que a extradição seja feita como deve. Paulo, os últimos casos envolvendo homens brasileiros, extradição, infelizmente está muito em voga no nosso país, porque as pessoas acham que elas têm a certeza de que Brasil é um porto seguro, é terra de ninguém e que não há impunidade. No direito internacional atual, a gente, apesar da falta de tratado de direito internacional de extradição, e foi por isso que ele escolheu esse país, para que ele ficasse impune, hoje a gente tem no direito internacional algo que é bastante rápido, que é justamente a cooperação internacional, que entrou na legislação brasileira em 2015 oficialmente, mas que já é feito isso há muito tempo no direito internacional via soft law. Isso quer dizer o quê? Que mesmo que o país não tenha tratado, o Ministério da Justiça, junto com o Itamaraty, com o seu corpo diplomático, eles entram em contato com o corpo diplomático do país da pessoa que está lá, né? Então, e eles fazem esse acordo, foi exatamente o que aconteceu nesse caso desse rapaz. Então, o fato dele voltar algemado, eu acho que é isso, né? A pessoa é presa, ela tem que estar algemada, né? Existe todo um zelo da Polícia Federal, desde a época do mensalão, né, do petrolão, para que as pessoas não podem aparecer algemadas. Não, é preso, tem que estar algemado. É para mostrar, é um recado para a sociedade. Não existe mais impunidade. Se quer ser impune, vai ter que ir lá para a Lua, para Marte, para tentar buscar aí um planeta seguro. Hoje em dia, Paulo, até os casos mais sensíveis, por exemplo, de sequestro internacional de crianças, que eu atuo, que é na área de direito internacional das famílias, é muito célere, é muito rápido, via cooperação internacional. A gente entra em contato com a diplomacia e eles atuam de uma forma bastante rápida e muito séria, viu, Paulo? Então, parabéns para a diplomacia brasileira, que fez um excelente trabalho além da Polícia Federal. Patrícia, um outro caso de estupro, só que aconteceu em 1987, abalou nesse momento a carreira do treinador Cuca, que passou pelos 3 outros grandes clubes paulistas, Santos, Palmeiras, São Paulo, estava no Corinthians, foi campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro, teve carreira no Grêmio como jogador, jogou no Santos também como jogador. Em 1987, ele se envolveu num caso de estupro na Suíça, foi condenado, embora ele diga que é inocente, não respondeu pelo crime, ficou preso 30 dias na Suíça, veio embora para o Brasil, não respondeu pelo crime e desenvolveu a carreira dele toda como jogador e como treinador. A torcida do Corinthians pressionou, depois da contratação dele, por conta desse caso. Ele ficou no comando do clube só 2 jogos, no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e ontem pela Copa do Brasil, apesar da vitória e da classificação. O Cuca, que foi abraçado por todos os jogadores no final da disputa de pênaltis, quando o Corinthians eliminou o Remo do Pará, ele pediu demissão do cargo, pressionado principalmente pelas torcidas organizadas do Corinthians. Bom, primeiro que esse ato de abraçar o Cuca, né, é simbólico e é bastante preocupante, né, porque são homens abraçando como se o crime que ele cometeu, aí não importa o tempo, né, Paulo? Não importa se foi há 30, 40 anos, o crime aconteceu, era uma criança de 13 anos de idade, né, mais nova que meu filho, então assim, não cabe, é um estupro, né, crime gravíssimo.
E também não cabe, de novo, né, a gente ter esse tipo de atitude, achar que, olha, não, só porque ele é campeão, a gente tem que separar as coisas. O homem do atleta, do profissional, né? Como atleta, excelente, como homem, péssimo, lá no passado. E ele vai ter que cumprir a pena, como qualquer ser humano, né? Estamos aqui nessa terra para cumprir as penas que são devidas. Então, assim, mais uma vez, né, ele não cumpriu a pena, se diz inocente, mas a justiça disse que ele é culpado. Já tem sentença transitada em julgado, não cabe mais recurso. Igual o caso do Robinho, não tem que falar sou inocente. Não foi provado, né, que você é inocente, por isso que você é culpado, da mesma forma. Mas ele não voltou mais para a Suíça, né, Paulo? Porque ele deve. Importante dizer também que os outros clubes não sabiam desse fato, que saiu agora recentemente. E que bom que a gente tem uma torcida organizada como a do Corinthians, e eu não sou corintiana, mas a gente tem que ver a importância deles em várias outras questões e que pressionam, né? Então, assim, a gente vive outros tempos nesse mundo, né, em que torcidas organizadas também fazem parte da opinião pública, também têm o seu poder, e não cabe mais na sociedade como a nossa, né, pessoas que tentam minimizar um fato ocorrido em 87, eu não sabia, e foi estupro coletivo, né, Paulo? Então, assim, não sabia, é muito difícil você não saber. Foi estupro coletivo. Tanto é que a menina também tentou depois suicídio, ou seja, deixou marcas para o resto da vida. Então ele está colhendo o que ele plantou, é isso, né? Então não cabe a nós aqui falar que foi há muito tempo atrás, não importa, aconteceu e ele que cumpra a pena. Se ele cumprir a pena, ele volta para o esporte e vai ser campeão para qualquer time, Paulo. Eu acho que é importante a gente ter essa ideia de que a impunidade não cabe mais na nossa sociedade. Camila? Concordo plenamente com a Patrícia. E uma fala do Cuca lá atrás, né, após o cometimento do crime, foi de que a menina não tinha cara de criança, que ela era grande, que ela era um armário e não tinha cara de criança. E agora ele não lembra de nada. É interessante, não lembro, né? Será que ele também estava sob efeito da morfina lá atrás? Então, acho que não cabe. E eu acho que o cumprimento da pena, aí sim, como a Patrícia disse, ele vai ser um grande atleta, ele volta à sociedade, afinal é isso que a pena diz, né? Você cumpre e depois você volta zerado para a sociedade e continua a sua vida. Então, esse não tem pena, não cumpro nada, sou um super-herói impunível, acho que não existe. Cumpre pena e depois leva a sua vida, que aí sim você está quite com a sociedade. Eu concordo com a Patrícia e com a Camila de que o treinador Cuca poderia ter agido diferente nesses 36 anos em relação a essa questão. Poderia ter procurado a justiça da Suíça, que seria o correto para cumprir a pena, ou para fazer um outro tipo de acordo em que ele fizesse o bem, onde ele provocou o mal, ele retribuísse com o bem. Agora, eu penso também naquela frase do Cristo da mulher adúltera, né? Atira a primeira pedra aquele que não pecou. E eu acho, Patrícia, 36 anos um prazo longo, assim, em que ele nunca mais se envolveu em nada. Então, não entendo que o Cuca represente um perigo para a sociedade. Mas não cumpriu a pena, né? Eu concordo nessa parte que não cumpriu a pena. Eu acho que ele deveria ter agido de maneira diferente, assim como acho que o Robinho também deveria agir nesse momento de maneira diferente. Foi condenado, volta para a Itália, onde cometeu o crime e cumpre a pena. O correto é isso. Mas acho que cabe, por exemplo, no caso do goleiro Bruno, ele foi condenado, do ex-goleiro, que é goleiro, né, ainda atual, por um crime muito mais horroroso, até tão horroroso quanto, que é o assassinato da namorada, um crime horroroso também. E ele cumpriu a pena e mesmo assim a gente sente que não tem um perdão social, mesmo ele tendo cumprido a pena, não é, Patrícia? Mas aí cabe à sociedade perdoar ou não, né? O que não cabe a nós é passarmos a mão na cabeça e falar foi 30, 40 anos, porque para a vítima ninguém faz isso, né? Não houve reparação para a vítima. Eu ela concordo continua... que ele deveria ter E é muito cumprido. grave, né, Paulo? Como pra gente... o Robinho também deve cumprir.
Com certeza, né? Porque machuca na alma, né? É um estupro, a pessoa se sente, ela foi violada, né? E tratada como um lixo, né, Paulo? Então, é muito grave para a gente usar como comparação, longe de ser, de não concordar com Cristo, não é isso, né? Eu sou cristã, mas eu acho que tem coisas que a gente não pode relevar, né, Paulo? Eu acho que eles devem cumprir a pena, tanto o Cuca como o Robinho devem lidar com isso, mas acho que a reflexão do Cristo é para nós, né? A questão de perdoar, o perdão é super importante, né? Ele lide com a culpa dele. Da nossa parte é importante o perdão, principalmente num caso, eu me impressiona que nesses quase 40 anos ele tenha levado uma vida normal, não tenha cometido outros crimes, mas eu concordo que ele deveria ter cumprido a pena do crime que ele cometeu. Ele deveria ter agido de uma maneira diferente, como acho também que o Robinho, ídolo da torcida do Santos por muito tempo, protagonista de conquistas importantes da história do Santos, deveria também cumprir a pena na Itália, onde ele cometeu o crime e onde ele foi condenado. A opinião volta depois do intervalo. Voltando com a opinião desta quinta-feira, agora é o último bloco, a Patrícia Gorich, a Camila Amorim, as duas advogadas, estão comentando, analisando as notícias com você. No bloco anterior, Patrícia, a gente comentou futebol de forma negativa por conta do episódio envolvendo o treinador Cuca, que se demitiu do Corinthians por um caso de estupro, do qual ele não cumpriu a pena a qual foi condenado na Suíça. Mas a gente vai falar de futebol de maneira positiva também. Pelé passou a ser um verbete do dicionário como sinônimo de o melhor naquela atividade, o parâmetro, o AIS naquela atividade. Então, o Pelé foi o melhor no futebol, pega o melhor, é o Pelé da ciência, é o Pelé da pesquisa, virou esse tipo que a população usa mesmo essa referência do Pelé em outras atividades, né, como o melhor naquela atividade, né? E é uma homenagem significativa, né, para mostrar realmente a excelência, uma pessoa fora do comum, que foi Pelé nos campos, né, que fez mágica com a bola, né, mágica com os pés. E acho que é justa a homenagem, eterniza, né, além dele ser Pelé eterno, né, eterniza na língua portuguesa brasileira, né, no dicionário Michaelis, justamente isso, né, olha só, alguém que é fora do comum, né, e a virtude de Pelé foi justamente essa, né, ser fora do comum jogando bola, né, então que apareçam muitos Pelés, talentos brasileiros nas mais diversas áreas e que a gente possa usar, agora que é oficial, né, que a gente possa usar isso, né. A pessoa é Pelé na opinião, né, Pelé no jornalismo, né, então, muito bacana, Paulo. Seria pelo verbete o Michael Jordan, o Pelé do basquete, quem sabe, o Rafael Nadal. É o Pelé do tênis. O Pelé do tênis. E o Nelson Rodrigues seria o Pelé da dramaturgia brasileira. Sim, sim. É isso, Camila? Eu acho. Patrícia é o Pelé do direito internacional. Quem me dera. Eu acho que a gente já usa muito, né? Nossa, vai ser um Pelé, principalmente no futebol. A gente usa já esse termo popularmente. Então, foi para o dicionário que a gente já usa. O dicionário, se a gente pegar, tem uns termos que já estão parados, que não se usam há muitos anos. Vamos colocar o que está na língua do povo, vamos explicar e vamos fazer essa homenagem ao rei. O Papa Francisco, argentino, ele tem promovido revoluções por minuto, né? RPM, revoluções por minuto, na Igreja Católica. É um Papa realmente que parece trazer um sopro de atualidade, né? Um sopro de revitalização na Igreja Católica, de atualização ao nosso tempo da Igreja Católica.
e, surpreendentemente, ele permitiu, Patrícia, voto de mulheres no sínodo dos bispos. Como é que você viu isso? Olha, nada mais justo, né? Eu acho que o poderio da Igreja Católica, ele também é sustentado pelas mulheres há muito tempo, né, Paulo? E há muito tempo existe essa demanda de igualdade, né? Porque até as figuras femininas na Igreja, Maria de Magdala, tem a sua grande importância, né? As santas católicas também têm, Fátima, Nossa Senhora. Por que não votar no sínodo, né? Que é justamente a reunião dos bispos? Eu acho que ele poderia ir mais além, ordenar mulheres como padres, né? Talvez trazendo um olhar feminino, o olhar das características femininas de uma forma geral, do cuidado, né? Porque a gente tem uma legião de freiras que fazem muito pelo social, que estão ali viajando, e quem vai a Roma vê isso, né? Freiras de todos os lugares do mundo, e se você se aproxima e começa a conversar, são missionárias em países longínquos, em cidades que não tem nem no mapa. São verdadeiras santas atuais, né? E que não fazem parte aí da mídia. Então, ouvi-las é muito importante. O fato delas terem direito a voto, acho que é bem compatível com o século XXI. Igreja essa que precisa ser resgatada de algumas situações bem graves, complicadas, né? E tentar relativizar também, colocar esses padres, esses bispos, como seres humanos, né, pessoas falíveis, e que eu também acho que ele poderia repensar o fato também dessa proibição dos padres de se casarem, né, de constituir família. Eles são também seres humanos e a gente teria, obviamente, um número menor de pessoas cometendo crimes, porque a saúde mental, como somos seres complexos, né, a saúde mental de muitos padres são abaladas por conta disso, né, Paulo? Não estou falando que é a resolução de todos os problemas, mas eu não vejo problema nenhum, como eu tenho contato com muitos pastores evangélicos, neopentecostais e luteranos, e que têm a sua família formada, feliz, e que eles são plenos, porque eles também são casados com Deus, como eles falam, né? Então, existe essa compatibilidade total de você ter a sua família e de você estar ordenado pastor ou padre, Paulo. Camila, na escola falavam que a última que chegasse era a mulher do padre? Muito, né, Paulo? Eu acho que é da antiguidade isso. Mas eu concordo com tudo que a Patrícia falou. A mulher sempre teve um papel importante na história da igreja. E o que eu vejo que está acontecendo agora, graças a Deus, em muitos pontos a igreja está se adequando, né, à realidade, aos tempos modernos. Porque existem muitas pessoas que deixaram a Igreja Católica por conta de todas as questões que envolvem, né, a igreja. A igreja não deixa isso, não deixa aquilo, não pode assim, é pecado, etc. E tem que se adequar aos tempos atuais. A Igreja Católica vem perdendo muitos fiéis, e eu acho que é justamente por isso, porque ela é retrógrada. Então, tem que se adequar aos tempos. E, gente, algumas coisas parecem que são um horror, é o que a Patrícia disse, casamento de padres. Existe uma vida igual, eu acredito assim, você casa com Deus, mas você também pode casar com mulheres, com os homens, por ter filhos. Eles não defendem o casamento, não defendem os filhos, por que eles mesmos não podem? Então, eu acho que a igreja está se atualizando. Espero que venham outras coisas nesse sentido do que nós vivemos atualmente. Algumas coisas em que manter a tradição é muito bonito, né? A gente falou da mostra fotográfica dos canais de santos hoje. A Igreja Católica tem aquela tradição da fumaça branca, né? Que é muito bonita, né? Quando elege o Papa e tal. Mas tem outras coisas, e o Papa Francisco vem tocando nessas coisas, em que ela precisa se atualizar, se adaptar ao tempo moderno. Isso é super importante.
você ter sintonia com o seu tempo, né? E muitas coisas da igreja estão completamente, da igreja católica, completamente defasadas, enquanto outras seitas, outras religiões se modernizaram, se atualizaram. Agora, Camila, o presidente da Câmara, Arthur Lira, instalou ontem a CPI do MST, do Movimento dos Sem Terra. Como é que você viu essa instalação, Camila? Paulo, como eu falei semana passada, a CPI para mim é um circo, é um palco em que políticos vão lá fazer acontecer e ganhar dinheiro, né? Analisando, não foi só a do MST, foram criadas 3 CPIs, MST, uma ligada ao futebol e a outras lojas americanas. Então, assim, a CPI do Covid teve um gasto de mais de 1,5 milhão ano passado. E teremos mais gastos esse ano com 3 CPIs fora a dos golpes. Eu fui consultar um criminalista, professor Mauro Argachoff, para ver direitinho. E é uma questão de orçamento, como é feito o nosso orçamento. Deveria ser destinado esse dinheiro que a gente gasta em CPI para a Polícia Judiciária. Não dá para fazer depois que já aconteceu. Por força de lei, é impedimento fazer isso. Tem que ser feito lá atrás, porque a polícia pertence ao Poder Executivo e a CPI pertence ao Congresso. Então, não é possível fazer essa transferência de dinheiro nesse momento, teria que ter sido feita lá atrás. Então, assim, continuo achando um circo, muita coisa que a CPI faz, depois a polícia refaz. Então, a gente está gastando o mesmo dinheiro 2 vezes. A CPI traz pontos obscuros? Traz. Mas será que a nossa polícia também não tem capacidade de ir atrás disso? Eu confio na polícia, acho que falta investimento e eu vejo que se você, de repente, no orçamento já prevê um dinheiro maior para a polícia e menor para o Congresso, eles deixam de fazer essas CPIs e a Polícia Judiciária vai investigar isso. Então, mais uma vez, eu vejo teremos 4 CPIs esse ano. Qual será o gasto? O ano passado, a CPI do Covid gastou 1.777.000 e mais. Será? O que a gente vai acontecer esse ano? Vamos ter circo? Então, esperar para ver e torcer para que os nossos políticos e que o nosso presidente, para o ano que vem, melhore a verba da Polícia Judiciária para que a gente tenha essa polícia investigando e não um gasto duplo, CPI mais polícia. Eu acho que a CPI é circo. Olha, eu concordo com a Camila nessa parte que a CPI é um circo, é um palco iluminado, né? Os políticos vão lá, mas talvez ela provoque obstáculos também para a votação de matérias mais importantes, de pautas importantes para o país. Agora, sem nenhuma dúvida, ela joga uma luz sobre os crimes, seja 8 de janeiro, seja do MST, que a investigação policial que é mantida em sigilo, né, normalmente, ou que pelo menos é discreta, não joga essa luz, o público não fica sabendo. Muita gente reclama, a CPI da Covid não deu em nada, mas o país olhou, viu, né, aquelas negociatas, aqueles pastores que iam oferecer vacina, aquele circo, aquela casa da Maria Joana, que era o Ministério da Saúde, durante a pandemia. A punição na justiça demora mais tempo. E tem um ditado antigo que fala que em briga de comadres é que se fala verdades. E no clima político do país hoje, as CPIs que foram montadas, inclusive essa do MST, vai ter verdade dos dois lados, né? Sim, Paulo. Eu acho que é a primeira grande perda do governo Lula. A sua base eleitoral também faz parte do MST, que está bastante descontente com as últimas ignoradas do Lula com relação a eles, né? Porque o Lula não vem se reunindo com as lideranças do MST, apesar de levar o Stedley, aquele que foi preso para a China. Olha que absurdo. O que o Stedley
tem que ir para a China. Na comitiva do Lula. Na comitiva do Lula. Então, e a imprensa pouco fala sobre isso, né? Então é importante a gente falar. Agora, mas o MST produz a maior quantidade de produtos orgânicos do Brasil. Pode até ser verdade. Eles são financiados pelos bonezinhos que vendem. Não, o bonezinho virou até aquela camiseta lá daquele outro criminoso, que eu nem vou falar o nome, que fica estampada em um monte de jovem, né? Eu chego para os meus alunos e falo, vocês sabem quem é esse cara que está estampado na sua camiseta? Não, é que é legal, é cult. Falei, então tá bom. Então o bonezinho virou um símbolo cult. Mas de qualquer forma, Paulo, eu acho assim, o MST não tem CNPJ, ou seja, ninguém é dono. Precisa sim ser investigado, porque eles invadiram áreas da Embrapa, que faz, e quem acorda cedo, domingo de manhã, né, vê lá Globo Rural, sabe exatamente o que a Embrapa faz. E eles invadiram terras produtivas e de pesquisa da Embrapa. Eu jamais vou esquecer daquela cena, eles passando o trator em cima de laranjais, no interior de São Paulo, de forma criminosa. Reforma agrária é importante no nosso país, é lógico que sim, mas não precisa ser pelas vias do MST, né, que é um movimento organizado sem CNPJ, obscuro e que invade terras produtivas também. Então eu acho sim que a CPI vai ser um grande circo, mas vai colocar luz, como você falou, em temas importantes. Relator Ricardo Salles, aquele ex-ministro do Meio Ambiente, Agro, Tech, Pop, né? E que vai, obviamente, colocar para o lado da boiada, aí, né? Da boiada, deixa passar, né? Um ministro do Meio Ambiente falando isso. Vamos deixar passar a boiada, né? Então, eu acho que é um momento importante até para a gente começar a olhar aquele bonezinho com outros olhos também, Paulo. Eu concordo com a Patrícia também. A escolha do Ricardo Salles para relator da CPI tira 100% do crédito que a CPI poderia ter. Eu não tinha pensado nisso quando eu fiz o meu comentário. Chegamos ao final do telejornal Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo muito a Patrícia Goris e a Camila Amorim pela participação como comentaristas, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo esperta daqui do Sistema Costa Norte. Você viu os painéis da mostra fotográfica, e agradecendo principalmente a você, telespectadora, a você, telespectador, que acompanhou a gente em mais essa edição. Se você assistiu agora à tarde, uma ótima segunda metade de quinta-feira para você, que você merece. Se você assistiu à noite, boa noite e até amanhã.